Pavi, vamos tricotar um pouco, porque tem um caso relatado pelo Metrópolis, Ah, enfim, que uma aluna disse que Alexandre de Moraes acabou com as leis, a professora corrigiu a e a aluna mãe foi falou para... isso aí. A aluna falou, Ah, mas ouve essa. Olha, uma professora de escola pública do Distrito Federal foi que coisa. ameaçada após corrigir uma aluna que escreveu uma redação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia acabado com as leis do país. A mãe da estudante disse que não aceitaria que a filha fosse doutrinada e que esfregaria o celular na cara da educadora para mostrar que a docente estava errada. O caso aconteceu no último dia 17 de abril, no Que tem Centro a ver o de Ensino celular com Médio. isso, gente? Como é que é? Eu tô com dó do celular. Ó, Pois é. pera aí, que essa história tá muito louca. A menina foi fazer, a aluna foi fazer uma redação na escola. Aí ela Isso. escreveu a verdade, que o Alexandre de Moraes acabou com o direito no Brasil. Aí a professora achou ruim, deu 0 para ela, uma coisa mais ou menos assim. Não, Pavi, ó, a aluna é do segundo ano, escreveu a informação na atividade escolar e a Ah, professora explicou, com base na Constituição Federal, professora do segundo do ensino médio, que ah. não cabe ao Poder Judiciário elaborar leis, o que é papel do Legislativo. A A menina estudante, escreveu então, isso aí. não, a professora corrigiu. A Ah, menina escreveu que o Alexandre de Moraes acabou com as leis do país. E a ah. professora, não, quem faz lei é o Legislativo, não o Judiciário. Tá Tentou, aquela enfim, passada de pano. vasilinar, Ah. exatamente. A Aquela estudante, então, ligou para a manteigada mãe, na Maria Schneider. pois é, ligou para a mãe, relatou o fato e tal, e aí, imediatamente a mãe mandou um áudio no WhatsApp para a supervisora da escola para condenar a conduta da professora, que classificou como doutrinação. A mãe ainda disse, segundo o diretor do Centro de Estudos, lá o 101, em Gama, que era amiga do deputado Nicolas Ferreira, do deputado Gustavo Gai, do senador Nossa Cleitinho, Senhora. também afirmou que esfregaria... Bom, enfim, Pavi, a verdade é que a gente está chegando nas escolas, e eu vou te contar uma, Pavi, eu tenho uma filha de 17 anos, É. Laura está no terceiro colegial, Um beijo e para Laura, a Laura, Lady Laura. É, mas essa querida música é Laura, meio machista do... Você sabe que eu conheço Roberto, lá em Itapira, que é cidade pequena, tem um monte de mulher que chamava Lady por causa da música Lady Laura. a minha é a Laura. E aí, Pavi, ela faz Enem já, faz 3 anos que ela está, Tá. né, fazendo Enem, se preparando para o vestibular agora, tal. Aí, é incrível, ela chega e fala, pai, eu tenho que mentir na prova, mentir na minha redação, diante daquilo que eu acredito, né, para enganar quem corrige a prova, o Isso. corretor, porque se eu escrever o que eu penso de fato, eu não passo no Enem, eu não tenho a nota de redação. Só para você ter uma E ideia, o Pavi, Enem ela é tirou pior nota... ainda, viu, Pitoli? Se você escrever português correto, capaz de você perder nota. Você tem que Ela escrever tirou errado 940. ainda. Ela tirou 940 na última prova, de 1.000, quer dizer, vai bem, mas ela fala assim, pai, eu vou bem mentindo, porque eu não posso escrever o que de fato penso. Imagina ela escrever na prova, Alexandre de Moraes acabou com as leis do país. Então, a gente está vivendo um momento que é realmente inacreditável, viu, Pavi? É. Você sabe que essa história me lembrou muito. A mãe também é meio despivetada, né? Vamos Exato. combinar que a mãe dessa aluna aí, ela já chega também. Você não sabe quem é pior na conduta. É Nenhuma verdade. das duas está certa. Ah, a mãe está certa. Não, também não está. E, Pavi, quem está Porque certo é a aluna, né? Quem está a certo é a única aluna que certa não mentiu. nessa história é a criança, Pitoli. Pois é. Não é à toa que o Gonzaguinha dizia: eu fico com a pureza da resposta das crianças. E se bem que criança que faz criança já não é mais criança, mas o fato é que nessa história só a estudante está correta. Porque a estudante, ela disse, dentro da formalidade da atividade, uma realidade patente. E essa história me lembrou muito uma história minha. Quando eu tinha, vamos lá, 12 anos de idade, 12 anos, isso foi em 2008, 2009, eu já estava formado já em Direito. Quando eu tinha 12 anos de idade, tinha aula de História
E aí, numa prova, a pergunta era a seguinte, Pitolli. Veja como o mundo é. A prova falava assim: qual desses presidentes sofreu impeachment? Eu estou falando dos anos 90, tá, gente? E lá nos anos 90, a resposta eu marquei lá Collor. Fernando Collor de Mello. Aí a professora deu errado na minha prova. Por quê? Porque ela com... Eu gosto muito dessa minha professora. Eu dediquei até o meu último livro, O Lampião, Processo de Venda a ela. Que por conta dela eu despertei para a história. Mas isso gerou, na época, né, isso abalou, né, um pouco a relação aluno-professor. Né? E um beijo enorme para a dona Lucy, que é uma professora excelente, mas esse caso ele explica muito bem o papel da imprensa, professor e aluno. A minha professora, a Lucy, que eu amo de paixão, vou repetir aqui, ela não é nenhuma doutrinadora, etc., mas nós estamos falando de uma escola no interior de São Paulo, em primeiro lugar, lá em Itapira. Em segundo lugar, uma escola no interior e numa época, começo dos anos 90, em que a imprensa, principalmente a escrita, tinha muita força. Aí, à época, tinha alguns artigos que eu não conhecia que defendiam que, como o Collor tinha renunciado no dia anterior à votação do impeachment, ele não teria sido empichado. E ela ficou com essa informação. Mas uma criança vai saber disso. A gente vai saber o que a grande massa da mídia pensa. Né? Então, aí eu respondi, e respondi o certo, porque essa questão foi levada ao STF, porque foi o primeiro impeachment sob a Constituição de 88. Logo, o STF respondeu que se o presidente ele pede a renúncia na véspera, ele vê que não vai conseguir se manter no cargo, ele pede a renúncia não tem efeito. E é óbvio, isso é uma coisa óbvia. Né? O cara renuncia na véspera porque ele sabe que vai perder no dia da votação, então não existe no Brasil isso. O cara, ou ele já está renunciado, ou não tem essa de renunciar na véspera, não. Chegou a votar, marcou a votação, perdeu o Playboy, não a mola. É assim que funciona. E eu fui descobrir isso, né, 10 anos mais tarde. E eu fui conversar com o Collor sobre isso 20 anos mais tarde. Isso que é o engraçado da história, porque essa história da minha vida, eu lembro, hoje eu sou uma pessoa que conversa com o Collor. Eu sou uma pessoa que conversa com os ministros que deram o voto, que disseram que houve impeachment. Né? E, de certa maneira, eu estava certo na minha respostazinha, houve impeachment, mas porque teve um artigo desfiando argumentos de que ele não foi, porque renunciou um dia antes, ela acabou optando por ser errado. Agora, essa professora de Brasília, ao que parece, ela tentou dar uma vaselinada. A reportagem mostra isso só. Não, veja bem, ela respondeu conforme o livrinho da Constituição Brasileira. Ela não foi agressiva, igual esses professores de colégio de artista, né? Que fala que homem e mulher não existe, é tudo invenção da sociedade. Ela ainda foi meio que assim com medo, veja bem, veja bem. A mãe é que já foi nas tamancas. A mãe já chegou falando o nome do Nicolas, já chegou... Porque hoje todo mundo adiciona a gente na rede social, é amigo da gente. O que deve ter de mãe aí que chega lá falando para a professora, se eu sou amiga do Pavinato, você tá errada. Coisas aí, fora, vai prisão perpétua e tal. Porque o povo fica meio desnorteado. Mas o fato é esse. A única correta nessa história é a menina. Porque sim, o Alexandre de Moraes destruiu o direito no Brasil.